Porque se fosse um assessor... Do advogado. É. Por gentileza. Oi? Ah, tá. Tá muito bem. Se é o advogado, e principalmente que o senhor está aqui voluntariamente, queremos agradecer, viu, a disponibilidade de conversar com essa CPMI. Passo agora à leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Passo a palavra ao convidado, advogado Ali Cohen, pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhores deputados, primeiro gostaria de deixar registrado que me sinto honrado. Eu não preciso disso. Eu me sinto honrado de poder colaborar com o mérito dessa CPI. Por outro lado, deveria me sentir feliz, mas na verdade não me sinto feliz, porque nosso grupo de trabalho acabou tendo contato com muitos desses aposentados que foram vítimas. Muitos desses 6 milhões de aposentados que foram vítimas dessa fraude sórdida, né? E nada, por mais que eles recebam o dinheiro de volta, por mais que essa CPI tenha o sucesso completo de eliminar a possibilidade desse absurdo, e no final, creio que os senhores vão entender porque eu digo absurdo de fraude, ter acontecido por tanto tempo, mais de 15 anos, ninguém vai devolver para esses aposentados o sofrimento que eles passaram. Eu recebi aposentados que por exemplo, não estavam sendo descontados porque eram cegos. Ou então, um que, por exemplo, disse que a mãe dele era descontada de um plano odontológico, mas ela não tinha um dente na boca. E casos e casos e casos assim, que foram eles que nos incentivaram a continuar esse calvário. E eu digo que foi exatamente um calvário até chegar neste momento aqui. Porque os senhores não têm a menor ideia da dificuldade de, infelizmente, fazer com que as autoridades tomassem uma providência. Veja que nós não só desvendamos a materialidade, nós chegamos à autoria, que eu espero que essa CPI faça o mesmo com outras entidades, o mesmo, porque todas elas trabalham da mesma forma. Aliás, vou deixar bem claro para vocês, me desculpa, senhor relator, mas se eu e o senhor relator fôssemos agora montar uma associação ou um sindicato voltados a aposentados, nós teríamos que roubar para que ele desse certo. Não há a mínima possibilidade desse modelo de negócio existir sem roubar. Não há. E eu vou provar isso. Veja, eu vou provar isso. Então, espero poder realmente colaborar com essa CPI e me coloco à disposição para esclarecer qualquer coisa. Se me permitir, eu tenho aí um slide
que poderia didaticamente mostrar como funciona essa organização, a verdade. Pois não. Determina a secretaria que faça a exibição do material trazido pela testemunha. O que é isso aqui? Esse é o passador. Eu só quero um slide. É o terceiro. Eu só quero um. Esse. Aí. Eu posso levantar, pessoal, e ir até ali? Tudo bem, mas eu acho que vão me ouvir. Pessoal, vocês vão conseguir me ouvir. Veja bem, ele é extremamente... Peço silêncio, por favor, da sala, para que a gente possa ouvir a testemunha, para ficar gravado. 2 minutinhos, a gente vai pegar o microfone. Então, só um instante, senhor Cohen. Só um instante. Aquele microfone ali, ele atende? Porque eles vão pegar um sem fio para que o senhor... Porque é necessário gravar a fala do... Para três associações. AMBEC... Vamos lá. AMBEC... Aí, pronto. Já está. Ok. Alô? Ok. AMBEC, SEBAP e Umbras. Perfeito? Esse modelo que eu vou explicar, deixar bem claro isso aqui, ele funciona para todos os sindicatos e para todas as associações. Todos. Só mudam os personagens. O que não muda é a vítima, o aposentado. Sempre é o mesmo. Esse não muda, desde 2005. Perfeito? Vamos lá. E eu digo 2005, pessoal, não para favorecer um ou outro, não é isso. Eu trabalho com fatos. Eu trabalho com ciência. Perfeito? E tudo que eu estou falando aqui, tudo está provado e vou deixar com o presidente, tudo separado, para que vocês possam ter acesso às fontes de tudo que eu falar aqui. Sou responsável por tudo isso. Vamos lá. Muito bem. Vejam sim, são 2 núcleos, basicamente, 2 núcleos. O núcleo, que eu vou chamar de Brasília, mas nem não precisaria ser Brasília, mas só porque o INSS está aqui. Então, mas é um núcleo de Brasília, onde você tem o lobista, que neste caso é o careca, que eu espero que vocês encontrem os outros carecas. Tem vários. Inclusive, pode anotar mais um nome aí, Márcio Alaor. Esse é um carecão. Márcio Alaor. Esse é o papa do consignado, do empréstimo consignado. Mas vamos lá. Então, funciona exatamente assim. Esse cidadão aqui, ele tem o controle do Departamento de Benefícios do INSS. Ele tem o controle. Ali. Perfeito? A questão das informações não é o principal que esse cara faz. Por quê? Porque informações você compra em qualquer lugar. Na Santa Efigênia. Vai na Santa Efigênia, você compra informações de aposentados. O problema não é comprar as informações. O problema é que esse departamento aqui tem que fingir cegueira. Cegueira de todos, veja, de toda a natureza. Porque não é só a cegueira do tipo, deixa essa ficha que entrou aqui, a gente nem confere a assinatura. Não. É cegueiras absurdas que depois a gente vai comentar. Vamos lá. Então, esse cara aqui, ele tem o domínio, é o lobista, né? Ele tem o domínio aqui. Muito bem, mas esse cara aqui não funciona se não tem empresas como essa, que são empresas de seguro. Ele precisa ter. Por quê? Porque as associações... Preciso de água. Por favor. Obrigado. Elas fornecem o quê? Pacotes de benefícios. Ok, supostamente pacotes de benefício. Aliás, logo quando nós começamos com essas investigações, eu quase comprei um pacote desse para minha mãe, porque ninguém morre. Você compra, não morre. Não há um sinistro de morte. Este grupo aqui lesou 1 milhão de aposentados. Não tem um enterro, um dente obturado. Mas muito bem, vamos lá.
esse cara aqui só funciona com o núcleo 2. E o núcleo 2 tem que ser alguém que tenha essas empresas de seguro. São empresas sérias. Essas empresas aqui são relativamente honestas, veja. Elas existem. O problema, na verdade, é que este esquema aqui não existe, mas as empresas existem. Se o aposentado tivesse acesso, soubesse que tinha esse benefício, talvez ele até usasse. Mas como é que você vai usar uma coisa que você nem sabe que tem? Né? Prova disso, pessoal, é que, graças a vocês, ou a CGU, né? Em abril de 2025, 6 milhões de aposentados tiveram esses tais benefícios cortados. Por quê? Porque não se repassou mais um centavo, mas não existe em lugar nenhum, em judiciário nenhum aposentado reclamando do seu benefício. Engraçado. Por isso que eu digo que essa fraude é 99%, para não dizer 100%, mas vamos lá. Esse cara aqui repassa as informações para este cara aqui, que finge para esses dois aqui. Para esses dois. Quem são? Senhor presidente, eu pediria que você orientasse o nosso depoente, que ele nominasse, porque o cara aqui é distante. É isso. Senhor Cohen, o senhor, por gentileza, pode citar os nomes para que quem está nos assistindo, inclusive, tenha acesso às informações completas, por favor. É claro. Tá certo. Vamos lá. Aqui você já conhece Antônio Carlos Camilo Antunes, esse aqui é Maurício Camissotti, esse aqui é Antônio Luz. Antônio Luz é que faz, na verdade, o interface entre as empresas do Maurício Camissotti e a parte política. Essa foi a pior a barreira que nós tivemos por conta da blindagem que esse cidadão sempre teve nesses casos. Mas vamos lá. Aqui aparece toda, não convém ficar falando nome por nome, porque isso aqui, na verdade, é o segundo escalão, que funciona... Senhor Eli, o senhor pode falar o nome de todos, já que as imagens estão sendo mostradas? Então eu vou precisar pegar meu óculos. Então, por gentileza, o senhor pode declinar os nomes. Vamos lá. Luiz Blota. Luiz Blota faz uma parte da estruturação, estratégica da empresa. Rodrigo Roselém, o número 2 deste homem aqui. Número 2, Rodrigo Roselém. Guido Martinelli, diretor financeiro. E Ademir Fratic, que, se eu não me engano, é sobrinho do Maurício Camissotti e faz a parte de logística. Aí você tem o terceiro escalão e, guardem bem o nome, Ramon Novaes, financeiro. Aqui passaram 1 bilhão na mão deste cara. 1 bilhão. Ele ficava com todos os tokens, claro que todos sob o comando, capitaneado por Maurício Camissotti, ele ficava com todos os tokens dessas associações. Aqui você tem o contador, Fernando Araújo, e meus colegas, é constrangedor, mas Vinícius Siqueira, jurídico, e Luciana Lupiano. Com relação a esse fato, pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Veja, isso aqui não funcionou sozinho. Isso aqui funcionou com a leniência, por exemplo, do Ministério Público, com a leniência de um juiz que tinha 400, 500 ações ali com o mesmo mérito e encarava isso como um problema de consumidor. Quer dizer, não é só... Isso é muito grande, é muito maior. Claro que, ativamente, esse pessoal aqui é que fazia, ou seja, compunha a organização. Não entendi. Qual juiz? Eu não escutei os nomes. Você fala do juiz? Veja, juiz? Não, Vinícius. Contou com a leniência de um juiz. Em relação a juízes, se eu não me engano, nós temos 12.400 juízes no Brasil. São 12.400 juízes que têm que ser questionados. Mas é real. É real. Porque eles poderiam ter inviabilizado esse negócio. Isso aqui é um negócio, pessoal. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê?
para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. E para isso tem toda essa estrutura. Só para você ter uma ideia, essa menina aqui, ó, Maurília Ishiwaka, sei lá o quê, olha aqui, ó, ela era ex-funcionária do Reclame Aqui. Isso aqui é muito bem pensado, pessoal. Esse aqui é um esquema criminoso empresarial. Não é um esquema, entendeu? Ó, vamos lá. Não, todo mundo aqui sabia o que tinha que fazer. Essa aqui, por exemplo, era especialista em receber oficiais de justiça. Explica no Reclame Aqui. Ela foi contratada para administrar. Qual o nome da especialista, senhor? Maurília Ishiwaka. E a outra foto? Juliana Jesus Brandão. Ishikawa. Eu tenho todos os dados aí depois, por exemplo. Sim, ela foi contratada. Como ela, na verdade, trabalhava no Reclame Aqui e eles sabiam que eles iam ter uma enxurrada de reclames aqui, então eles contrataram justamente uma pessoa de lá de dentro que sabia manobrar a situação e resolver isso para não aparecer. Pessoal, isso aqui foi muito bem pensado. Eles só não contavam comigo. A real é essa. Não, eu estou falando sério, sempre, a real é essa. Eles só não contaram que eu, na verdade, seria persistente. Porque, agora, uma coisa eu deixo claro. A materialidade desse crime, você não precisa mais do que o Google. Mais do que o Google. Eu descobri esse crime, ou seja, eu entendi que isso era um crime em 10 minutos, pessoal. Tá certo que eu trabalho com investigação, eu faço uma advocacia... 2020, final de... Senhores, vamos deixar as perguntas na sequência da listagem? Vamos deixar o entrevista, nossa testemunha falar, por favor. Silêncio. Não, mas até acho pertinente isso aqui, porque também não faz diferença. Veja bem, a primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. Infelizmente, creio que foi no governo Lula, né? Mas de qualquer forma, veja, o fato é que ali começou. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses, e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Por isso que eu lancei mão, que é um outro instrumento que nós temos, do jornalismo investigativo, que ampliou as nossas investigações. Essa é a realidade. Veja, eu só utilizo o jornalismo investigativo quando as autoridades se recusam, prevaricam, a verdade é essa, prevaricam. Isso aqui só foi possível porque todo mundo combinou de não enxergar nada, não querer enxergar nada. Veja bem, situações bizarras, por exemplo, vamos falar sobre essa mesmo, né? A AMBEC, vocês vão verificar, esse número aqui já alterou, tá? Porque mesmo depois da operação, não a operação sem desconto, nem sei como é que chamava o nome da primeira operação, derivada da nossa notícia crime, mas de qualquer forma não faz diferença. Mesmo depois da operação, que teve busca e apreensão, Operação Custo Brasil, não faz diferença. Mas, de qualquer forma, mesmo depois de busca e apreensão, continuaram a receber. Veja, o lobby é tão forte, que as entidades sofreram busca e apreensão, inclusive na casa desses elementos aqui, ó. E mesmo assim, veja bem, ainda, se eu não me engano, receberam 1 ano. Receberam 1 ano. 200 mil. Esse valor aqui é 900 e poucos milhões. De qualquer forma, por que está aqui o nosso amigo Nelson Williams?
Porque esse foi um dos indícios que me alertou logo de início. Quando eu recebi esses dois aposentados, veja, eu nunca trabalhei para um aposentado fraudado, eu trabalhei para dois aposentados que eram usados como laranjas nessas associações. A senhora Maria Aparecida, pessoa extremamente simples, que mora na periferia, e o senhor Luiz Carlos dos Santos, cadeirante, ex-polícia militar, que me procuraram em dezembro e, por obra de Deus, eu acabei atendendo eles, porque era 20 de dezembro e eu, sem desmerecer, e hoje eu agradeço, mas não sou eu que atendo pro bônus, mas naquele momento não tinha outro advogado e eu estava lá, era 20 de dezembro, estava todo mundo de férias. E alguém me pediu, poxa, atende eles aí, tal, um cadeirante e tal. E eu atendi. E eu digo para vocês, eu tenho até vergonha de falar. Eu não precisei mais do que 10 minutos. Em 10 minutos eu sabia que era uma fraude endêmica. Em 10 minutos. Aí eu pedi para que eles retornassem depois de uma semana, e foi quando aí eu disse para eles, infelizmente vocês... De quais entidades? A AMBEC. Nesse momento era a AMBEC... AMBEC. Nesse momento era a AMBEC. Hoje eu represento o presidente da SEBAP e mais uma funcionária da SEBAP e continuo representando a AMBEC e represento também esse cadeirante que é também do mesmo grupo, perfeito? Mas só que de uma associação diferente, chamada OBASP, que estava esperando para poder ter o acordo de cooperação técnica. Porque também tem essa, veja bem, esse cidadão aqui, ele tinha um estoque de associações. E ele ia trabalhando, tanto que eu posso, quando eu sentar, eu dou a data para vocês. Um pouco antes de estourar a operação sem desconto, veja bem, pessoal, isso é seríssimo. Eles estavam montando uma cooperativa, inclusive com o endereço que eu também tenho aqui e com ACA já. A cooperativa de quem que era? Maurício Camissotti e Antônio Carlos Camilo. Eu tenho a ata. Perfeito? Casa alugada, móveis comprados. Por que eles queriam... Eu trabalho com infiltrados, pessoas que se infiltram onde eu preciso ter informações que sistema nenhum no mundo pode conseguir. E a intenção deles, por incrível que pareça, e eu peço desculpa para vocês, era ter mais influência aqui nessa casa. Mais influência no INSS. Aí eles iam dominar. Se vocês não tivessem feito isso, eu falo para vocês que hoje nós teríamos aí 10 milhões de aposentados tranquilamente. Eles não tinham medo algum, pessoal. Se eu estou dizendo para vocês que eu tenho casos complexos, que eu lanço mão de equipamentos assim que nem existem no Brasil, eu levantei a saia no Google. Então, quando eu sentar aqui, desculpa, com todo o respeito que eu tenho pela minha colega que esteve aqui, ela dizer que ela não sabia, ela dizer, chega, sabe, é um insulto, pessoal. Pessoal, ela não tem, a defensora pública, ela não, da União, ela não tem Google. Presidente, silêncio na sala, presidente. Ela não tem o Google. Ela não tem eu sei. Ela não tem o Google. Ali, desculpa. Eli, só uma pergunta. O senhor tem mais algum dado no quadro a mostrar? Vamos lá. Porque se o senhor não tiver, eu vou convidar o senhor a sentar-se novamente e retomamos daqui. Uma das coisas que me levantou logo o alerta foi esse cidadão aqui, que é um dos advogados mais... Eu acredito que seja um dos escritórios mais caros do Brasil, excelente escritório, mas ele era o advogado da AMBEC, desta AMBEC aqui. Ou seja,
Em tese, a minha cliente, a dona Aparecida, é que deveria ter assinado o contrato com ele. Afinal de contas, ela era presidente. Nelson Williams. Como é que o Nelson Williams, ou seja, o escritório do Nelson Williams, né? Não vou dizer que seja ele, mas como é que o escritório do Nelson Williams é advogado de uma associação que cobra R$45 de um aposentado? Não tinha o menor sentido. E são esses detalhes que nos leva a crer que vale a pena investigar. Nesse momento, o senhor Nelson Williams representava a Ambec em 460 processos. Hoje deve estar 80 mil. 80 mil. Tenho certeza absoluta que eu falei muita coisa que vocês, com certeza, os senhores, desculpa, com certeza já sabem. Mas esse golpe, ele não se limita só a essa fraude. Ele trava o judiciário. Nós estamos falando em 500, 600, 800 mil processos ali que estão no lugar de processos sérios. E com todo o respeito que eu tenho pela militância da advocacia, o advogado, na minha opinião, ele jura lealdade ao seu cliente, não ao crime. Uma coisa é o advogado defender o criminoso. Eu defenderia um criminoso. Todos têm direito à defesa, mas eu não defendo o crime. E esses advogados aqui defendiam um crime para que ele pudesse continuar. A real é essa. Eu não posso, eu tenho vergonha desse tipo de situação. Defender o criminoso é uma coisa, defender o crime é outra, pessoal.